Muito bom dia, nação. A imprensa esportiva de todo o Brasil repercute o empate do Flamengo contra a LDU na altitude lá em Quito. Flamengo merecia a vitória para você? Deixa aí já nos comentários e vamos começar aqui. Separei vários cortes da imprensa esportiva analisando e trazendo as notícias do Flamengo nessa quarta-feira logo pela manhã. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e vamos embora pro vídeo. Terminou há pouco, falamos um pouco assim rapidamente do resultado de LDU e Flamengo, o jogo que começou às 7 da noite, acabou há pouco empate em 0-0 em Quito. A gente já trouxe mais ou menos ali rapidamente os destaques dessa partida. A gente pode mostrar como está a classificação do grupo com esse resultado de LDU e Flamengo, somando um ponto. A gente falava antes, né, da importância para o Flamengo também de segurar a LDU para que ela não abrir 7 pontos no resultado em casa. A LDU vai a 5. O Central Córdoba vai jogar em casa contra o Deportivo Táchira, ainda não jogou, e o Flamengo chegou a 4 pontos com esse resultado. Consegue manter um grupo equilibrado, podendo ainda ver o Central Córdoba assumir a liderança caso vença o Deportivo Táchira nessa rodada. Mas aí falando mais dessa partida, um pouquinho do que vocês já pontuaram aqui no início do Tá Na Área, era um resultado importante para o Flamengo, pelo menos pontuar fora de casa depois do resultado, ainda dentro até desse raciocínio que o Eric, né, trouxe de pequenos mata-matas por ter perdido em casa a última rodada para o Central Córdoba, mas a gente vê, acho que talvez hoje um Flamengo que o torcedor tem sentido um pouco um Flamengo que cria muitas situações e tem pecado ali na finalização, né? Ou no último detalhe para chegar no gol. Hoje talvez não tenha tido tanto essas chances claras como teve nas últimas partidas. Encarou o jogo de uma forma diferente que o time do Felipe Luiz costuma ser, que é de jogar em cima o tempo todo, pressionar, amassar o adversário. Claramente foi mais precavido, pensando muito nisso. Claro, quero ganhar, mas não posso ir com tudo, tomar um contra-ataque. Não posso errar hoje, né? Eu acho que o Felipe Luiz entrou e o Flamengo hoje entrou pensando assim, não posso errar. Se eu tentar daquele jeito tomar contra-ataque e perder aqui, vai ficar difícil na sequência, porque aí você vai jogar fora de casa na Argentina na próxima e aí fica muita pressão. Então o empate foi muito por conta disso. Então não criou realmente tanta chance assim, realmente criou bem pouco. Passou muito pelo que o Eric falou, também o desempenho ofensivo de muitos jogadores abaixo, mas eu acho que isso também passa pela escolha do Felipe Luiz. Eu acho que se começa, por exemplo, com os caras mais dribladores, de partir para cima, isso poderia abrir um pouquinho mais um pouquinho o jogo, né? Acho que até, de repente, pode ser também que não esperava que a LDU fosse jogar um pouquinho mais atrás, né? Se de repente o Felipe Luiz esperasse que no primeiro tempo a LDU fosse tentar marcar muito em cima e aí fosse dar muito espaço para um Bruno Henrique correr nas costas, para um Juninho correr nas costas, tem disso também, né, no futebol. Ele pensou uma coisa e não aconteceu no primeiro tempo. Mas, enfim, conseguiu um empate, enfim, jogou com regulamento. E eu acho que, pensando em classificação, funcionou. Assim, um senão que eu faria hoje no trabalho do Felipe Luiz, eu acho que ele demorou a mexer no Bruno Henrique. Achei que o Bruno Henrique estava bem mal, principalmente no segundo tempo, não estava conseguindo vencer os duelos, não conseguia dar sequência nas jogadas. 2, 3 vezes a bola bateu no pé dele e morreu a jogada de ataque do Flamengo. Acho que o Cebolinha até entrou melhor do que ele, assim, já entra mais descansado. Então, talvez se no momento que ele pôs o Pedro, ele já tivesse colocado o Cebolinha, acho que a coisa aconteceria mais, assim. Talvez até colocar o Luiz Araújo logo também, que entrou com força, com vitalidade, puxando o time para frente. Acho que o Felipe demorou um pouquinho, ele fez a primeira substituição do Pedro, acho que ali ele já deveria ter feito pelo menos mais uma, ou a do Luiz Araújo, ou a do Everton no lugar do Bruno Henrique. Acho que o time ganharia mais força ofensiva com isso. Achei que a atuação do Bruno hoje ficou bem abaixo e o Arrascaeta, naturalmente, a questão física dele pesa muito, ainda mais num jogo na altitude. Então, você viu no segundo tempo, o Arrascaeta já não... A bola escapulia do pé dele, assim, ele correu um risco sério no lance no segundo tempo. Ele já tinha cartão amarelo, e aí a bola escapuliu, ele tentou dar um carrinho. Poderia ser, se ele acerta, talvez o juiz fosse rigoroso. É porque no primeiro tempo ele leva uma pancada, exato, né? Mas... Não, ele faz uma falta e leva um cartão amarelo, o Arrascaeta, né? No primeiro tempo. Uma bola que escapole, que ele tenta. E no segundo tempo aconteceu um lance igual na intermediária defensiva. E ali ele correu um risco e tal. E acho que muito tem a ver com cansaço. Então acho que o único sinão que eu faria hoje no trabalho geral do Flamengo, comissão técnica, jogadores, eu acho que o Felipe poderia ter antecipado algumas mexidas. Mas, bom, ele tá lá, ele sente, ele sabe que cada um pode dar. Assim, né? A altitude não é de 4 mil metros, não é alto, mas é muito. Então, exatamente por isso. Passe,
Uma bola ali, teve acho que ainda no primeiro tempo, né? Que o Arrascaeta pegou, foi tocar no Gerson, o posse vai um pouco mais... Tem uma que o Luiz Araújo abriu no Cebolinha já no segundo tempo também, que era uma bola boa de ataque, assim, aí a bola passou por baixo do pé do Cebolinha. E tal. Você vê os domínios não são tão limpos assim, né? Eu falei a questão do Juninho, né? O Juninho no Maracanã já tá com mais dificuldade de dominar, ainda na altitude, mais ainda, né? A bola fica muito mais viva. Talvez o Juninho nunca tenha jogado um jogo na altitude. Saiu do Brasil, ficou um tempão na Europa, talvez nunca tenha jogado um jogo com esse nível de... que você precisa de um refino maior para dominar e tal, né? Agora, quem eu achei que fez um partidaço, assim, a transmissão lá, a Comebol elegeu o Danilo melhor em campo, né? Eu acho que o Wesley foi, assim, o melhor jogador do Flamengo. Acho que ele fez uma partida defensivamente. Só errou um lance, que ele tentou atravessar uma bola, né? Sim, no primeiro tempo e atravessou mal a bola. Mas eu acho que ele fez uma partida defensiva perfeita, com diagonais defensivas, bola aérea, ele muito bem. E ofensivamente ele é um dínamo, né, cara? Assim, ele não para, ele rouba e vai, perde na frente e volta. Achei que ele, para mim, foi o melhor jogador do time hoje. É um Flamengo que conseguiu um resultado importante, um empate em 0-0, pontua, como a gente está vendo no grupo do Flamengo, mantém a LDU ali próxima e pensando principalmente, acho que o grande desafio do Felipe nesse momento, claro, de ter uma regularidade de resultados num momento importante, fase de grupos de Libertadores, mas dessa gestão de elenco dentro do calendário que impõe, por exemplo, no domingo já um jogo importante como contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, na sequência, na semana que vem, terceira fase de Copa do Brasil, outro confronto, né, eliminatório, enfim, uma sequência de jogos importantes em que ele consegue, hoje, por exemplo, o Léo Pereira não atuou, ele tirou a Arrascaeta no segundo tempo, o De La Cruz também não jogou, né? Também Alan e De La Cruz nem foram, né, para o Alexandre talvez possa voltar já contra o Corinthians, né? Não se sabe o nível não foi uma lesão muito séria, foi um edema e tal. Pode ser que ele consiga voltar no jogo. Fica a questão do Plata agora, né? O trabalho do Felipe Luiz, da comissão técnica, se isso vai ser o melhor para conquistar os títulos, a gente não sabe. Mas assim, ninguém vai chegar no segundo semestre falando que tem jogador estourado, que tem muita minutagem. Ele está rodando, está usando o elenco forte que o Flamengo tem. Agora, alguém pode falar, deveria ter usado tal jogador titular lá na frente, por isso foi eliminado. Aí vai ser uma outra conversa lá na frente. Mas live depois do empate do Flamengo com a LDU, lá em Quito, 0-0, resultado que mantém o Flamengo fora da zona de classificação no seu grupo. Resultado que obriga também o Flamengo a vencer a próxima partida contra o Central Córdoba, lá em Santiago del Estero, na Argentina. Se o Flamengo não vencer o Central Córdoba, o Flamengo não dependerá mais dos seus próprios resultados. Se vencer o Central Córdoba, que já será o segundo jogo, portanto não se encontrarão mais, o Flamengo iguala o número de pontos do Central Córdoba e pode torcer por ganhar todos os seus jogos e, de repente, no critério de desempate, ainda ser primeiro do grupo. Se não ganhar do Central Córdoba, dificilmente será primeiro do grupo e mais, dependendo do resultado, correrá risco até de eliminação. Se o Central Córdoba voltar a vencer o Flamengo nesse segundo jogo, o Flamengo corre seríssimo risco de eliminação. Como correria hoje se tivesse sido derrotado pela LDU? Escapou no finalzinho, numa cabeçada incrível, não me lembro nem quem foi o jogador, acho que foi Esteiro, não sei, que cabeceou absolutamente livre nas costas do Wesley. É impressionante como aquelas costas do Wesley ali, em córner ou em cruzamento, é sempre vulnerável. Ou o Felipe Luiz corrige isso, ou o Flamengo vai sofrer muitas derrotas dessa maneira. Não sofreu dessa vez porque o atacante testou por cima do travessão. Testou raspando o travessão. Se aquela bola vai para dentro do gol, dificilmente o Rossi poderia fazer um milagre. Mas, no final das contas, acabou 0-0 mesmo. Acho que o Flamengo... Faltou ambição ao Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo deveria ter sido, justamente enquanto ainda tinha pernas, e tinha o controle da partida. No primeiro tempo, o Flamengo controlou a LDU o tempo todo. O Flamengo deveria ter sido um pouco mais ousado. Acho que foi muito conservador. Na verdade, criou apenas uma chance de gol, uma bola que caiu na perna esquerda do Arrascaeta, que não é boa, e ele tentou colocar, em vez de bater forte, o goleiro pegou. Fora isso, só chute de fora da área e tudo para fora. Então, achei que o Flamengo, no primeiro tempo, foi pouco ousado. No segundo tempo, já era esperado o que aconteceu. O fôlego diminuiu,
o Flamengo começou a não ter condições de manter a posse de bola como manteve no primeiro tempo, e a LDU começou a ameaçar. Não ameaçou tanto também, vamos lembrar. A única chance clara de gol foi aquela da cabeçada já no finalzinho da partida, no escanteio. Um escanteio que foi batido para trás, e aí sim veio o cruzamento e pegou tinham dois jogadores da LDU completamente livres nas costas do Wesley. O Wesley subiu, não achou nada, o que já é normal, o Wesley é muito baixinho, não sei nem se deveria estar naquela posição, mas o fato é que a cabeçada foi para fora e o Flamengo, com isso, manteve o 0-0. Felipe Luiz até tentou, em determinado momento, oxigenar o time, acho que demorou a fazer isso. Então entraram Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Já deveriam ter entrado antes, na minha opinião. Mas aí, uma vez mais, acho que faltou ousadia para tentar vencer. Talvez o medo de perder tenha feito o Felipe Luiz ser ainda mais conservador. Se o Flamengo quisesse realmente buscar os 3 pontos, Bruno Henrique sair perfeito, Bruno Henrique não jogou bulhufas, ficou atarrachado na esquerda, realmente hoje o Felipe Luiz me lembrou o esquema do Tite em alguns momentos, e o Felipe Luiz atarrachado na esquerda não rendeu nada, errou tudo. O Juninho brigou com a bola o tempo todo, também saiu. E a terceira substituição, que foi a de tirar o Arrascaeta, que também estava morto, concordo, mas é um jogador que, às vezes, numa cobrança de falta, numa coisa qualquer, ainda poderia fazer algo, dar um passe, de repente, para o Pedro. Mas não, ele preferiu tirar o Arrascaeta e aí botou o Cebolinha, o Pedro, o Luiz Araújo, e manteve em campo o Everton Araújo. Eu nem acho que jogou mal. Sinceramente, eu quando vi o Everton Araújo na escalação, eu fiquei preocupado. Eu digo, ai. Não, o Everton Araújo, nos últimos jogos dele, tem sido muito ruins. Mas hoje nem acho que ele foi tão mal assim. Mas o problema é que, se ele quisesse ganhar, ele tinha que ter puxado o Gerson para volante e colocado o Luiz Araújo na frente. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, mas mantendo o Arrascaeta em campo. Ele considerou que o Arrascaeta também já se arrastava, já estava morto, e ele acabou tirando. E com isso o Flamengo praticamente não ameaçou no segundo tempo, a não ser novamente em chutes de fora da área, que o Luiz Araújo e o Cebolinha tentaram, mas sem sucesso. As bolas quase todas foram para fora, e as que não iam para fora bateram na zaga e saíram. Teve uma até do Cebolinha que bateu no zagueiro e foi para escanteio, e o juiz deu tiro de meta. Enfim, é o tipo do resultado que, se não tivesse havido a derrota para o Central Córdoba na Argentina, no Maracanã, que foi o problema, a torcida estaria aceitando numa boa. Uma boa. O Flamengo estaria com 6 pontos das 2 vitórias iniciais e 7 pontos com isso, estaria bem colocado. Mas não. A derrota para o Central Córdoba tornou esse empate de hoje amargo. Não é um desastre. Se o Flamengo tivesse tomado aquele gol no final, seria um desastre de proporções bíblicas, porque o Flamengo estaria virtualmente desclassificado. Se o Flamengo tivesse perdido hoje, só um milagre para salvar o Flamengo. Mas o Flamengo não perdeu. Mas, nas circunstâncias em que aconteceram, não deixa todo mundo com um sabor amargo na boca, né? Essa é a verdade. Repito, acho que faltou ousadia ao Flamengo. E aí, quando eu digo ao Flamengo, obviamente eu digo ao Felipe Luiz também. Eu acho que o Felipe sabia, o Felipe já jogou lá. O Felipe já jogou lá e já ganhou lá, inclusive, de 3-2, no jogo em 2019. Então, faltou ao Felipe ali dizer o seguinte, olha, vamos para tudo no primeiro tempo. Se a gente conseguir fazer no primeiro tempo, ótimo, a gente segura no segundo. Se não conseguir fazer, amigo, vamos tentar segurar no segundo, como tentou segurar no segundo. Na verdade, no segundo tempo do Flamengo, foi muito mais de tentar segurar o 0-0 do que de buscar o gol. E acho que no primeiro tempo, repito, faltou ousadia. O Flamengo poderia ter sido mais ousado. A situação ainda não é dramática, é ruim, a situação é ruim, repito, porque obriga o Flamengo a vencer o próximo jogo, que é em Santiago del Estero, contra o Central Córdoba. Central Córdoba, que não jogou hoje, mas joga daqui a 1 ou 2 dias contra o Táchira, deve vencer e, com isso, deve abrir na liderança. Deixa eu voltar para vocês aqui a tabela e mostrar como é que está a situação do grupo do Flamengo nesse momento. Olha aqui. Está aqui, ó, grupo C. Já estão vendo aí? Está lá. Grupo C, eu vou ler aqui para vocês, que a letrinha aí está pequena. LDU, no momento, com 5 pontos. Central Córdoba, com 4, em segundo, pelos critérios de desempate. E o Flamengo, em terceiro,
com 4 também. Só que na quinta-feira, então não é amanhã, é depois da manhã, o Central Córdoba enfrenta o Táchira, dentro da casa do Central Córdoba, no estádio Único Madre de Ciudades, onde o Flamengo vai jogar. Então, a tendência aqui toda é que o Central Córdoba derrote o Táchira. O Central Córdoba derrotando o Táchira, o Central Córdoba vai a 7 pontos. O Flamengo fica, a LDU mantém com 5, 7, 5 e o Flamengo 4. Aí é que chegou o jogo, que para o Flamengo ainda tentar brigar até pelo primeiro lugar do grupo, ele precisa derrotar o Central Córdoba para ele se igualar aos 7 pontos do Central Córdoba. Nessa questão, a LDU vai enfrentar o Táchira na casa do Táchira, mas acredito que a LDU possa vencer. E aí a LDU pula para 8 e Flamengo e Central Córdoba ficam empatados com 7. Só que depois o Flamengo faz 2 jogos dentro de casa. O Flamengo pega a LDU de volta no Maracanã, e aí é obrigatório o Flamengo derrotar a LDU para ultrapassá-la, e o Táchira pega o Central Córdoba lá. Central Córdoba não... O Táchira não acredito que vai tirar ponto de ninguém. E na última rodada, Flamengo e Táchira no Maracanã, obrigatória a vitória e fazer saldo de gols para tentar ser o primeiro. E a LDU pega o Central Córdoba no último jogo. Então, o Flamengo, se chegar grudado com esses times na última rodada, eles se enfrentam. E o Flamengo pega o Táchira. Então, é aí que o Flamengo pode dar o salto e ainda, quem sabe, acabar em primeiro. Mas isso tudo passa obrigatoriamente, por uma vitória no próximo jogo contra o Central Córdoba. Vamos começar a live de bate-papo a partir de agora. Da LDU em casa, você não deixa a LDU ficar mais de um jogo na tua frente, né? Mais de 3 pontos na tua frente. Ou seja, se você a LDU não é nada demais. Exato. Pode tropeçar contra a Táchira, contra a Córdoba. Exatamente. Enfim, é campeã equatoriana, enfim, mas a LDU não é um time tão forte quanto a gente viu em outros anos. Eu acho que segue controlado pelo Flamengo. Agora, é que nem aquele jogo, Tomás, em que você tem um jogo controlado o tempo inteiro e está 1-0 o tempo inteiro. Lá no fim sempre pode acontecer alguma tragédia, né? Sim, sim. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado para não deixar uma tragédia acontecer num grupo como esse. A tendência é o time de Córdoba ganhar em casa do Deportivo Táchira. Teoricamente. Essa é a tendência. Ganhar os dois, né? Agora... Aí eu já não sei. Na Venezuela eu já não sei. Mas vamos dizer que não ganhe. Não lembro agora se é amanhã ou se é quinta o jogo. Não importa. Nessa semana. Vamos dizer que não ganhe. No momento em que não ganhar do Deportivo Táchira, eu fico com essa sensação. Vamos dizer que empate. O torcedor flamenguista vai dormir com a sensação de que ele vai se classificar. Sim. Porque aí a vantagem vai ficar muito pequenininha. E no retorno são 2 jogos em casa. 2 jogos em casa. Só um desastre. Próximo jogo do Flamengo é contra o Central Córdoba na Argentina. Isso. Então tem que tomar cuidado, claro, com esse jogo, né? Empatar, pelo menos empatar. E aí depois resolve no Maracanã. Eu acho que não tem muito erro. O que a gente já não consegue ver com esses 4 pontos apenas em 9 possíveis, a gente já não consegue ver o Flamengo com a primeira, segunda, terceira melhor campanha. Isso vai significar, se ficar em primeiro no grupo, lógico, decidir em casa as oitavas, mas possivelmente quarta, semifinal, decidindo fora de casa. O que é uma coisa que a gente sabe que é importante, pode ser importante, mas não garante nada, né? Não garante título para ninguém. E essa campanha do Flamengo me faz pensar no Palmeiras. E aí aqueles comentários que eu sempre faço, que fazem o seu pai achar que eu sou palmeirense. O Palmeiras nasceu para jogar Libertadores, né? Porque isso que está acontecendo com o Flamengo nesse grupo parece que nunca acontece com o Palmeiras. Quando o Palmeiras cai nesses grupos assim, não tem erro, né? Se fosse Palmeiras e LDU hoje ia achar um gol no final. Mas diga-se que o Flamengo, para o tamanho, para a história do Flamengo, porque o Flamengo representa no futebol brasileiro, o Flamengo sempre deu muito papelão em Libertadores. Demorou para entrar na competição. Até essa nova fase, sim, né? Sim. Que é a maior da história do clube, a fase em que o Flamengo tem uma dominação financeira merecida pela sua própria competência gigantesca em relação à concorrência nacional e internacional, né? Não é só mais rico que os outros aqui no Brasil, ele é muito mais ainda no continente. E aí o Flamengo parou, né, de dar esses vexames. Sim. Perde mata-mata aqui e ali. Normal. Bateu o final, bateu o campeão. Isso acontece com todo mundo, mas antes o Flamengo caía nesses... O Flamengo raramente passava da fase de grupo. Exato. E esse ano tá um revival aí. Tá sendo uma fase de grupos mais
esquisita do que o natural para o Flamengo. Fala com a gente um pouquinho? Bora. Opa. Gerson, duelo difícil contra a LDU na altitude, mas o Flamengo consegue sair pelo menos com um ponto. Como é que vocês avaliam essa partida? Todo mundo sabia que ia ser muito complicada. É um jogo difícil. A altitude complica. Dor de cabeça, diversas coisas. Isso não é desculpa, mas dá os parabéns à equipe, que tentamos o tempo todo. No meu modo de ver ali, a gente podia sair vitorioso, mas o empate também não é um resultado ruim, até porque a gente estava jogando na casa do adversário, que é um grande adversário. Agora temos, eu acho que, se não me engano, 4 dias para a partida contra o Corinthians, que agora é a mais importante para a gente. Ô Gerson, e como você falou aí sobre o jogo do Corinthians, pelo Brasileiro, mas também tem os próximos jogos da Libertadores. Obviamente que não é o pensamento de agora, mas o que você espera para esses próximos jogos, pensando numa classificação, quem sabe em primeiro do grupo? Não, como eu sempre falo, o jogo mais importante é sempre o próximo. Então o próximo é o do Corinthians, a gente tem que trabalhar para o jogo do Corinthians, que é uma grande equipe. Então vai ser um grande jogo. Depois do jogo do Corinthians a gente já começa a trabalhar o pensamento para o jogo da Libertadores. Gerson, como é que foi o vestiário ali? Tubo de oxigênio, muita dor de cabeça? Você já sabe, né? É difícil, cara. É difícil, sabe? Vocês sabem que eu não sou um cara de dar desculpa, mas parabenizar a equipe pela partida. Tentamos ali o tempo todo, dificultamos o adversário, tivemos chance de sair vitorioso, mas quando não se dá para ganhar, é importante não perder e somar pontos. Valeu, galera. No meio, aqui. No meio, Plata, qual a sua reação quando você soube que não poderia jogar esse confronto de hoje contra a Liga? Acho que a gente que estava aí perto de mim nesse momento sabe o que eu senti. Sabiam que eu tinha muita vontade de jogar hoje aqui, delante da gente que está sempre apoiando quando eu estou com a seleção, mas fiquei muito triste, muito chateado. Minha família estava aqui também no estádio, então tinha muita vontade de jogar, mas não consegui fazer força com o meu joelho, então fiquei triste por isso. Mas estou tranquilo porque eu sei que não é nada grave e o próximo jogo eu vou estar pronto. Plata, você então tem a condição de jogo para atuar contra o Corinthians domingo? Deus quiser que sim, né? A fazer o que seja necessário para ficar pronto nesse jogo. Você que está acostumado a jogar aqui, você, embora seja de Guayaquil, jogou durante muito tempo aqui em Quito. Como é que você achou a postura do Flamengo para encarar a LDU com esse desafio da altitude, ao qual os seus companheiros não estão adaptados como você? Não, muito bom. O time estava muito bom. O dia de hoje sabemos que ninguém do Flamengo está acostumado a jogar na altitude, mas eles fizeram um bom trabalho. Puderam contrarrestar cada contra-ataque de Liga de Quito, então a gente vai com um ponto muito tranquilo, muito bom de aqui. Acho que isso é importante. Vamos falar sobre o Flamengo, né? O Flamengo mais cedo, lá na altitude de Quito, né? Não é aquela altitude de La Paz, são 2.800 metros. Jogou contra a LDU, empatou pelo placar de 0-0. A gente vai mostrar os melhores momentos para vocês, mas eu vou ser muito franco aqui. Foi um jogo terrível de se assistir, pelo menos para mim. Foram 2 horas perdidas da minha vida num jogo muito ruim de se ver. Das duas equipes, a LDU achei um time muito fraco, espaçado, permitia muito ao Flamengo, que não soube aproveitar. Um jogo moroso do Flamengo, lento e de baixíssima inspiração. O empate não é ruim. Trazer o empate lá de Quito não é ruim, pensando no histórico. Mas eu acho que o futebol é para se preocupar, ou não, Mansur? Não, olha só, eu, por questão de coerência, quase sempre que eu comento um jogo de um time que se apresentou na altitude, eu faço uma série de ponderações. Eu procuro não tirar os jogos de altitude. Eu normalmente costumo fazer com que a análise se atenha aos 90 minutos e não a uma projeção de temporada. Claro. Porque acho que as circunstâncias fazem com que os times tenham comportamentos um pouco diferentes. Ainda que algumas questões do Flamengo, o Flamengo fez um jogo. Se você pensar em termos de controle, o Flamengo ficou com a bola há muito tempo, o Flamengo evitou passar grandes sustos. Acho que o primeiro grande susto que o Flamengo tomou foi já nos acréscimos, numa cabeçada do Estrada, já de cabeça já aos 48 do segundo tempo. Sob esse aspecto, o Flamengo fez um jogo que até lhe convinha. É evidente que vai ficando perigoso, até pela situação do grupo, e o jogo, de fato, oferecia bastante espaço ao Flamengo. Aí, para mim, é onde se repetem questões que são da temporada e não especificamente do jogo.
O Flamengo tem uma dificuldade. O 6-0 que o Flamengo fez no Juventude, no Maracanã, ele é um pouco fora da curva. O Flamengo tem bastante qualidade técnica, mas o Flamengo não é um time que tenha muito gol. Especialmente nesse momento de volta gradativa do Pedro. O Juninho não se firmou como o centroavante. O Gerson é um jogador importantíssimo naquela posição de ponta que vem para dentro, porque ele conduz a bola, ele pode fazer uma troca de passe curto, ele invadir a área, mas também não é um jogador com uma quantidade grande de gols. O Bruno Henrique, nesse momento da carreira também, você já não tem mais a garantia de que ele vai te dar tantos gols. Esse é um lance do gol, que no lançamento longo, que foi impedimento. Você já não, ele nem sempre ele fez com frequência essa diagonal. Hoje ele iniciou mais pela ponta, porque iniciou o Juninho pelo centro do ataque. Nem tantas vezes ele fez. Já no segundo tempo, acho que o Felipe fez um pouco o Ayrton Lucas passar um pouco mais. Essa é a cabeçada do Estrada já nos acréscimos a que eu me referia, que foi talvez o grande susto que o Flamengo passou no jogo. Então o Flamengo não tem tanta ameaça de gol o tempo todo por tamanho do domínio e até da qualidade técnica que o time tem. Essa é uma questão que é crônica do Flamengo, que não é da temporada. Hoje, especificamente hoje, e aí a gente vai ter uma dificuldade de saber até onde vai a questão da altitude, até onde vai simplesmente uma questão do dia em que os jogadores estavam. Acho que a gente teve muitas atuações tecnicamente bem abaixo. O jogo tecnicamente foi pobre, sim, muito de execução, porque tinha um pouco de espaço. Acho que a LDU se preparou para fazer com que o Flamengo não conseguisse achar Gerson e Arrascaeta entre as linhas muitas vezes, né? Bloqueava um pouquinho mais, um dos pontos do lado oposto saía para marcar os volantes. Então os volantes do Flamengo não atraíam tanto os volantes da LDU para liberar esse espaço, mas ainda assim dava para jogar, não era o Flamengo não estava enfrentando uma muralha defensiva das mais fortes. Tecnicamente o jogo foi abaixo. Agora, também não foi um jogo que o Flamengo se viu em risco durante muito tempo. Não, que a gente via em vários momentos, né, nos jogos da LDU em casa, a gente via muito aquela imposição física, né, time que sufocava muito tentou o adversário. Fazer isso no final só. E a LDU absolutamente não consegue fazer, né, esse tipo de jogo. Hoje não fez contra o Flamengo. Achei que deu muito espaço para o Flamengo, assim, e o Flamengo não conseguiu aproveitar. E concordo com o Mansur quando ele disse que o Flamengo teve um domínio, está com dificuldade de fazer gols, mas eu acho que o que mais preocupa é que o Flamengo sequer está perdendo gols. Mas eu acho que tem a ver com a característica. Quando eu falo de jogador com falta de gol, não é que desperdicem as oportunidades. Hoje nem que raramente jogadores que atacam um pouco a área para se colocar em situação de finalização. Isso. Muito por característica de jogadores, às vezes, mais habituados ao lado do campo do que ao centro. E a contratação que foi feita para suprir essa carência, porque se sabia que o Pedro ia voltar gradativamente a partir do meio do ano, e até voltou um pouco antes, mas ainda é algo gradativo, e ele melhora claramente o nível, né, quando entra. O Juninho ainda, tecnicamente, não se provou um acerto. Não estou dizendo que ele não venha a ser, até agora ele não conseguiu se mostrar dentro da altura da exigência do Flamengo. E aí, Grafá, quais as suas impressões sobre o Flamengo? Mas eu acho que isso do Juninho passa muito por conta da característica de jogo do Flamengo hoje em dia, né? O Flamengo não é um time que está matando jogos. Até o jogo do Juventude a gente sempre questionava o Flamengo. O Flamengo domina o jogo, domina o adversário, mas deixa sempre o jogo aberto. 1-0, 2-1, 0-0 igual hoje, ele não consegue matar o jogo. Hoje não criou, mesmo depois da entrada do Pedro, não conseguiu criar tantas oportunidades. Criou, assim, situações de gol, que poderia virar uma chance clara de gol que acabou não acontecendo. A melhor chance foi do Arrascaeta. Isso. Né? No chute que saiu fraco, foi assim. E teve um bom lance do Luiz Araújo no segundo tempo, que ele corta o marcador, traz para a esquerda e chuta de fora da área ali da meia-lua. Cebolinha, era uma boa Bruno condição. Tentou também, mas finalizaram fora. Chance clara. Não teve. Não foi, mas foi um jogo bem abaixo. Acho que a altitude, por mais que seja uma altitude não tão alta como a de La Paz, mas é uma altitude que influencia no jogo também. Eu acho que o Flamengo administrou bem. Trouxe um ponto, está em terceiro do grupo, né? Terceiro do grupo. Joga fora agora contra o... Amanhã tem o jogo Central Córdoba e Táchira. Central Córdoba e depois decide dois em casa. Jogam amanhã. O Central Córdoba, se vencer o jogo em casa, vai a 7, vai liderar o grupo. Fica Central Córdoba 7, LDU 5, Flamengo 4. O Flamengo tem 2 jogos para fazer no Maracanã. E contra o Central Córdoba fora ainda. E o Central Córdoba fora. Acho que se classificar deve, porque o Flamengo contra a LDU se mostrou muito frágil, né? Não imagino que a LDU vai causar grande problema para o Flamengo jogando no Maracanã. Central Córdoba fora, imagino que vai ser um jogo mais difícil, né? O Central Córdoba mostrou-se um bom time, um time bem organizado, perigoso, não veio ao Maracanã só para se defender contra o Flamengo.
teve as suas oportunidades, venceu bem o jogo. E contra o Táchira, a obrigação do Flamengo é vencer também jogando no Maracanã. Então a classificação, imagino que não seja uma ameaça a partir do momento que houve esse empate lá em Quito. Mas não há certeza de que as 2 vitórias do Maracanã vão bastar, os 10 pontos. Mesmo que o Flamengo vença os 2 jogos do Maracanã, o que vai implicar vencer também a LDU, ele vai a 10, mas a LDU ainda poderia fazer 11 pontos. Na visita ao Táchira e recebendo o Córdoba. Isso. Aí se o Flamengo não vencer o Córdoba fora, ou seja, perder em Buenos Aires e ficar nos 10 pontos, o Córdoba também pode ir a 10. E o grupo ficaria todo ele complicado. Muito embolado. Enfim, vamos aguardar. Tá, então, Nação, a imprensa repercutindo o empate do Flamengo, né, contra a LDU na altitude, e o Mauro César revela problema com o Flamengo na Libertadores, né? O Flamengo e a LDU do Equador empataram em 0-0 na noite de ontem, terça-feira, pela Libertadores, e com o resultado, o Flamengo ficou com 4 pontos, na terceira posição do grupo. A equipe equatoriana tem 5 pontos e lidera, e o Central Córdoba tem 4 pontos, tem 5 pontos na verdade, né? 4 pontos tem o Córdoba, né? Isso, 4 pontos tem o Córdoba. O Flamengo está em terceira posição. O Mauro César falou o seguinte: tem muita gente reclamando aqui. Estou vendo várias reclamações, algumas exageradas. O Flamengo na Libertadores, o problema do Flamengo na Libertadores foi não ter vencido o jogo contra o Central Córdoba. O Flamengo se complicou e passou a depender de outros resultados atuando fora de casa. Hoje precisava pelo menos não perder. Não tem mais a possibilidade de ficar empatando. Vai ter que ganhar os seus jogos agora. Realmente, para não se complicar, tem que ir lá ganhar do Córdoba fora na próxima rodada. Depois tem que jogar contra o Táchira em casa. Tem que ganhar do Táchira em casa, que é horrível esse time. E tem que ganhar da LDU. O Flamengo tem que ganhar os 3 jogos aí para não depender de ninguém. Porque se perde do Córdoba fora, que é o melhor time para mim desse grupo, junto do Flamengo, obviamente, se perde fora de casa, complica e muito, vai depender de outros resultados também. Então é importante o Flamengo ganhar fora de casa agora do Central Córdoba e fazer o dever de casa, ganhar as 2 partidas em casa contra o Táchira e contra a LDU, né? Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.